que você pensa que sabe sobre os anjos está prestes a virar de cabeça para baixo. Esqueça as imagens de criaturas com harpas e asas brancas. Estamos mergulhando em um mundo onde os querubins têm 4 faces e os serafins de fogo guardam o trono de Deus. Esta revelação não é apenas surpreendente, é praticamente desconhecida. E se eu lhe dissesse que os anjos têm mais a ver com batalhas celestiais e proteção divina do que tocar músicas suaves nas nuvens? Apertem os cintos porque estamos prestes a desvendar segredos que desafiarão tudo o que você acreditava sobre o reino celestial, prometendo mudar para sempre a sua visão do mundo espiritual. Você está pronto para a verdade? Hoje vamos nos concentrar nos seres celestiais descritos com precisão nas Escrituras. Os seres celestiais não são criaturas fofas ou gentis que passam os dias tocando harpa. São seres de poder inimaginável. São verdadeiras entidades espirituais com poder real. Fato de que esses seres celestiais podem permanecer na presença do Senhor e contemplar seu rosto revela seu poder. Nós, em nossos corpos mortais e com todos os nossos pecados, não podemos estar diante do Senhor e ver sua face, pois a palavra de Deus nos diz que nenhum homem viu a Deus e viveu. No entanto, os anjos podem ver o Senhor. Ouça como o anjo Gabriel se apresenta em Lucas 1:19. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, quem está na presença de Deus. Fui enviado para falar com você e trazer-lhe esta boa notícia. Gabriel está na presença do próprio Senhor. Um único anjo matou 185.000 soldados assírios em uma noite. Um anjo fechou as bocas dos leões. Um anjo removeu a pedra do túmulo de Jesus. Um anjo guiou Filipe ao eunuco etíope para uma nomeação divina. Um anjo libertou Pedro da prisão de Herodes. Esses seres benevolentes são enviados por Deus como mensageiros, protetores e guias da humanidade. Contudo, os querubins, sob o amplo guarda-chuva das entidades celestes, destacam-se dos tradicionais anjos, tanto em função quanto em aparência. Não são anjos comuns, nem mesmo arcanjos. Eles são únicos, um tipo próprio entre seres celestiais, distintos dos anjos isolados. A Bíblia nos dá diversas descrições detalhadas de querubins, que contrastam fortemente com a percepção comum dos anjos. A descrição mais válida dos querubins está no livro de Ezequiel. Em Ezequiel 1:5-11 diz: Do meio da tempestade saíram 4 seres viventes. Pareciam humanos, mas cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e as solas dos pés pareciam as solas de um bezerro. Eles brilhavam como a cor do bronze polido. Sob as asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Essas 4 criaturas tinham seus rostos e asas dispostos desta forma. Suas asas tocavam-se. Eles não se viraram quando se moveram. Cada um seguiu em frente. Quanto à aparência de seus rostos, cada um tinha o rosto de um homem à sua frente. Todos os 4 tinham a face de um leão no lado direito, a face de um boi no lado esquerdo, e todos os 4 tinham cara de águia. A semelhança de seus rostos eram os mesmos rostos cuja aparência eu tinha visto junto ao rio Quebar. Cada um seguiu em frente. Estas passagens nos mostram que os querubins são muito diferentes da imagem convencional dos anjos. Sabemos que os querubins foram criados antes do mundo, como no livro de Jó. Vemos que os filhos de Deus, que eram anjos, se alegraram quando Deus criou a terra. Jó 38:6-7. Está claro para nós que os anjos precedem a criação da terra e, portanto, também precedem a criação de todas as criaturas vivas na terra. Simplificando, isso significa que eles precedem as criaturas com as quais se assemelham. Isso não é intrigante? Assim podemos concordar que os querubins são criaturas únicas. Sua forma é humana, mas celestial, adornada com 4 asas que parecem carregá-lo sem esforço através dos céus. Querubins são um tipo específico de seres celestiais mencionados na Bíblia, frequentemente associados com anjos e considerado uma alta ordem de anjos. O termo anjo é mais amplamente usado para descrever diferentes categorias e funções de seres celestiais. Seres humanos, incluindo mensageiros, protetores e guias. Alguns anjos são nomeados na Bíblia, como Miguel e Gabriel, e têm papéis específicos em certos acontecimentos bíblicos. Assim, embora os querubins possam ser considerados um tipo específico de anjo,
Nem todos os anjos são necessariamente querubins. Os querubins têm características e funções únicas que os distinguem de outros seres angélicos mencionados na Bíblia. Conhecemos alguns deles como os serafins, criaturas ardentes que permanecem na presença de Deus e brilham com santidade. Existem também arcanjos, poderosos mensageiros de Deus que nos trazem mensagens importantes. No livro do Apocalipse, vemos cavalos majestosos no céu, um deles carregando uma bandeira triunfante. Cavaleiro em um cavalo branco, representando vitória e justiça. Você pode imaginar o quão incrível seria essa visão? Esses seres celestiais são incrivelmente belos e poderosos. Você já se perguntou sobre os termos serafins, se traduz literalmente como queimando ou ardente, não apenas representando sua aparência radiante, mas também simbolizando a paixão e intensidade de sua adoração. Este fervoroso zelo pela adoração é a manifestação da resposta do coração puro ao incomparável santidade e majestade do Todo-Poderoso. Um Criador tão magnífico exige a nossa mais profunda reverência e adoração incessante. Deus merece ser adorado. Ele é digno de adoração. Entre esta multidão celestial de seres que nunca vimos, os serafins se destacam não apenas como espectadores, mas como participantes ativos nesta eterna sinfonia de louvor. Esses seres luminosos, com sua essência ardente, exemplificam uma adoração fervorosa e pura. É como se eles tivessem sido forjados a partir das próprias chamas da adoração, incorporando um amor tão profundo e puro que só pode ser descrito como ardente. Se estas criaturas magníficas tão próximas do trono de Deus forem consumidas pelo desejo para adorá-lo, quanto mais deveríamos nós, beneficiários de sua graça e amor, ser levados a louvar e honrar o grande Criador? No encontro de Isaías, uma característica marcante desses seres são as suas 6 asas. 2 asas foram usadas para cobrir seus rostos, uma ação que não nasceu do medo, mas de profunda reverência e respeito na presença do Santo. Até os mais santos dos anjos protegeram o rosto, indicando um reconhecimento da glória incomparável. Outro par de asas foi empregado para cobrir os pés. Isso denota não apenas a capacidade de se mover, mas também a prontidão. Os serafins estão sempre preparados, sempre esperando em Deus, prontos para responder imediatamente ao seu comando ou proclamações. O seu voo constante em torno do trono é um testemunho da sua vigilância vigilante e incessante. A exclamação vocal dos serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Todo a terra está cheia de sua glória. Fala muito sobre sua missão principal. Esta não é uma declaração casual, mas um reconhecimento profundo e ressonante. Esta não é uma declaração casual, mas um reconhecimento profundo e ressonante. Não se trata de rituais ou rotinas, mas sim uma resposta genuína e apaixonada ao Deus de toda a criação. À medida que nos aprofundamos nos atributos e funções dos serafins, somos levados a refletir em nossas próprias respostas a Deus. A santidade de Deus e o propósito principal dos serafins de adorar e declarar a grandeza de Deus nos leva a questionar como ficar mais próximo de Deus. Além disso, a humildade dos serafins, apesar da sua grandeza e proximidade com Deus, desafia nossas tendências humanas. O fogo na Bíblia muitas vezes representa purificação e transformação. Para os crentes, isto serve como uma alegria do poder transformador da presença de Deus em nossas vidas. À medida que nos aproximamos de Deus, embarcamos num processo de santificação, durante o qual as impurezas de nossas vidas são purificadas, moldando-nos cada vez mais à semelhança de Cristo. Os serafins, ao clamarem Santo, 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 não estão apenas reconhecendo a singularidade de Deus, mas estão enfatizando um atributo divino que permeia todo o seu ser e todas as suas ações, sua santidade transcendental. A Bíblia destaca o amor, a misericórdia, a justiça de Deus, entre outros atributos. Mas nenhum pode ser plenamente compreendido ou apreciado sem primeiro compreender a santidade de Deus. Em última análise, o foco inabalável dos serafins em Deus sublinha a importância de estabelecer nossa visão. Está no eterno e não no atemporal. Concentre-se em Deus. Que possamos ser inspirados por sua adoração incessante e profunda compreensão da santidade de Deus,
para que a nossa vida reflita esta verdade eterna e nos aproxime cada vez mais do coração divino. Outra analogia impressionante pode ser vista na incessante proclamação dos serafins sobre a vontade de Deus. Quando algo é descrito como sagrado, traz consigo uma singularidade, uma distinção que eleva isso acima de tudo. Seu amor é um amor santo, não uma afeição inconstante ou mutável. A sua justiça está enraizada na sua santidade, garantindo que nunca seja arbitrária, mas sempre correta e puro. Cada faceta do caráter de Deus, cada ação que ele empreende, está profundamente entrelaçada com sua santidade. Este é o alicerce sobre o qual se baseiam todos os outros atributos. Os serafins, aqueles que estão na presença imediata de Deus, entendem isso profundamente. A Bíblia nos diz: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Este chamado não é apenas para a pureza moral, mas para nos separarmos para os propósitos de Deus, alinhar nossas vidas com seu caráter e buscar refletir sua imagem no mundo. A santidade de Deus serve de farol, iluminando as trevas do nosso mundo. E como demonstram os serafins, a compreensão da santidade de Deus produz um profundo sentimento de admiração e reverência. Isto redefine a nossa compreensão da adoração. Ela se torna menos uma questão de rotina e mais uma questão de uma resposta sincera a um Deus cuja essência é incomparável. Além de seu papel como líder militar no reino espiritual, Miguel também é visto como um protetor dos fiéis. Em Daniel 12:1, ele é descrito como aquele que se levanta em defesa do povo de Deus durante tempos de tribulação. Sua presença traz conforto e segurança para aqueles que confiam no Senhor. Enquanto Gabriel e Miguel são os dois anjos mais proeminentes mencionados na Bíblia, outros anjos desempenham papéis importantes no cumprimento dos propósitos de Deus, seja entregando mensagens divinas, lutando contra as forças das trevas ou protegendo os fiéis. Os anjos são instrumentos da vontade de Deus no mundo espiritual. Eles defendem as coisas de Deus e do povo de Deus. Ao destacar histórias bíblicas como a visita dos anjos a Ló em Sodoma e Gomorra, o texto ressalta a maneira como Deus envia seus mensageiros para proteger e guiar seu povo em momentos de perigo ou desafio. Também aborda a hierarquia e os diferentes papéis dos anjos, como a liderança de Miguel nas batalhas espirituais e a entrega de mensagens divinas por Gabriel. Ele nos lembra de buscar refúgio e força na presença de Deus e de confiar que Ele está sempre conosco, guardando-nos e fortalecendo-nos. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.